Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil, onde eu quero apresentar para vocês aqui, ó, o Clube dos Negócios Estranhos. Na verdade, apresentar é um pouco de exagero, vocês já viram esse livro, nós já divulgamos ele em outros momentos, mas eu quero sempre trazer um pouquinho daquela experiência de leitura de Chesterton com algum comentário. Alguns deles espero que sejam úteis, outros espero que sejam engraçados, mas fatalmente alguns sempre vai parecer meio ridículo, tá? Então tá aqui. E aí eu vou ler o comecinho com vocês aqui do Clube dos Negócios Estranhos, tá? E como eu já tinha falado no vídeo que eu já tinha feito no mesmo tom sobre o nosso Poeta e os Lunáticos, não vou dar resenha, isso aí vocês podem procurar num lugar muito oportuno, que é a livraria da Sociedade Chesterton Brasil. Então vocês já vão lá na livraria da Sociedade Chesterton Brasil, vocês já dão uma olhada nas nossas promoções, nos nossos preços, e vocês já vão ter ali uma resenha do livro, vocês vão ter ali as disposições para vocês também, tá certo? Então, vamos lá. Rabelais, ou seu ilustrador excêntrico Gustave Doré, devem ter sido responsáveis pelo projeto dos prédios de apartamentos na Inglaterra e na América. Há algo de gargantua na ideia de economizar espaço empilhando casas e incluindo as portas. E no caos e complexidade dessas ruas perpendiculares, qualquer coisa pode habitar ou ocorrer, e creio que é uma delas que o interessado poderá encontrar os escritórios do Clube dos Negócios Estranhos. De início, seria possível pensar que esse nome atrairia e espantaria os passantes, mas nada atrai ou espanta nesses imensos cortiços escuros. O passante só procura seu destino melancólico, seja a agência dos Correios Montenegro ou o escritório londrino do Sentinela de Rutland. E passa pelas vias ensombrecidas como se passa pelos corredores crepusculares de um sonho. Se os thugs fundassem uma empresa de assassinatos de estranhos nos grandes prédios em Norfolk Street e contratassem um homem sóbrio de óculos para responder às perguntas do público, nenhuma pergunta seria feita. E o Clube dos Negócios Estranhos domina um grande edifício escondido como fóssil em penhasco de fósseis. Pessoal, aqui é interessante, tá? Acredito que quase tudo vocês acabaram pegando, certo? Agora, os thugs, acho que tem uma expressão que eu vejo volta e meia, via mais antigamente, relacionado, acho até a alguns rappers ou algo do tipo no contexto americano, que é a tal thug life, né? Thug life. Para falar meio thug enquanto bandido, no estilo meio de bandidão, meio um bad boy ainda mais piorado, né? Vamos dizer assim, piorado, mais piorado não, mas piorado. Mas, na verdade, isso é como que uma seita barra guilda de assassinos que havia, se não me engano, na Índia, certo? Índia, no Raj britânico, tá? Que incluiria também o Paquistão, certo? Então, é isso, né? Inclusive, alguns diziam que esses homens também tinham algum tipo de culto relacionado também à celebração do assassinato, relacionado a deusa Kali, mas isso muito provavelmente é mais boato que qualquer outra coisa. E aí ele vai falar, então, também fazendo uma crítica muito interessante, aquilo que hoje é o dia a dia de cada um de nós, que é morar numa cidade, né, feita de domicílios, quando vai dizer perpendiculares, né, ou seja, vai dizer domicílios que são, né, prédios. Então as pessoas, hoje em dia, você tem uma massa de gente que mora em apartamentos, eu acredito que a maioria das pessoas até, é muito comum, antigamente era mais comum as pessoas perguntarem, você mora em casa ou em apartamento? Hoje em dia as pessoas já presumem de arcada que você mora num apartamento. Hoje que mora em casa, dependendo do lugar, né, nas grandes metrópoles é considerado quase alguém com uma vida excêntrica, senão com uma vida quase que, sei lá, de uma classe mais alta, alguma coisa assim, certo? Então, é o estilo de vida geralmente que, dependendo do lugar onde você vai morar, que morar numa casa em algum lugar vai ser mais dispendioso que morar num apartamento. Mas, naquele tempo isso não era tão comum. E é curioso, quem faz uma referência maravilhosa à questão, né, da obra de Rabelais, Gargantua e Pantagruel, certo? Que recebeu algumas das ilustrações mais famosas de Gustave Doré,
que é um grande ilustrador, acredito que do século XIX, certo? E esse ilustrador vai ilustrar obras, né, não só questão, né, do Garganta e Pantagruel, mas também a Divina Comédia, algumas das ilustrações mais famosas da Divina Comédia, elas vêm de Gustave Doré, né, tem trechos, tem Sagrada Escritura, que né, ilustrada por Gustave Doré, então um grande ilustrador, tá? Geralmente ilustrações de preto e branco e assim por diante, certo? E aí, claro, existe toda uma série de... uma grande sátira em algum grau, né, essa obra de Rabelais. Mas aí tá certo. Tá querendo nos vender o que aqui, no final das contas? Né? Que essa questão do Clube dos Negócios Estranhos e é quase como se Chesterton estivesse dizendo para nós acerca da indiferença às coisas que acontecem em nosso meio diante dessa dinâmica das cidades, as suas correrias, né? Cada um procurando se preocupar com as suas vidas. E é muito que faça-se. Talvez aqui nós estivéssemos vendo o Chesterton já nos falando que essa questão do individualismo que hoje em dia nós temos hoje de maneira tão clara, já estava lá e ele já lidava com isso. A gente tem, por exemplo, sempre me choca muito esses casos, esses sequestros de muitos anos, gente que foi sequestrada durante quase uma década e aonde não havia interesse suficiente das pessoas pela vida do sequestrador para que ele tivesse, né, um real trabalho e dificuldade de esconder dos outros o seu crime. Então esse é o nosso nível de... certo? Claro que quem já viveu em outra cultura sabe que isso muitas vezes é algo que dá nos nervos. Principalmente aqui com a nossa cultura, que é uma cultura latina do ponto de vista, não falo nem de latina, de América Latina, certo? Eu falo latina no sentido de Mediterrânea. Nosso negócio é mais quente, mais, né? A gente se envolve mais, comunica mais, trata mais com as pessoas. E aí, sabe que também é muito aborrecido, né? Às vezes a gente queria que as pessoas deixassem-nos apenas do nosso canto. A pergunta onde é que vamos, com quem vamos, o que vamos fazer, por que fazemos, não sei o que mais. Cara, tô fazendo porque quero, tô indo porque vou. Então, muitas vezes isso... E é claro, acaba sendo um acordo entre as pessoas dessa questão do individualismo, porque daí eu posso viver os meus vícios, e é com a velha história de não estou fazendo nada de mal para os outros. Claro que você está, né? Na verdade, o fato de alguém não estar vivendo seus deveres para além daquilo que manda a lei estritamente, significa que o outro, para ajudar quem está em circunstâncias difíceis, vai ter que fazer o trabalho de 2, de 3 ou de 1000, né? Então, assim, só que daí é aquela coisa, você não me incomoda, eu não incomoda, eu denuncio o seu problema, você não denuncia o meu, Então, sim, é aborrecido, é incômodo. Muitas vezes a gente conviver com pessoas interessadas com a nossa vida. E alguns estão interessados porque gostam muito de nós mesmos, outros estão interessados simplesmente porque querem algo evitar, tá? Mas, por outro lado, parece que as consequências do individualismo são bem mais nefandas do que o aborrecimento que pode ser lidar com pessoas interessadas com a nossa vida. Porque, de fato, às vezes nós só podemos ser socorridos por gente que está interessado com a nossa vida. Talvez o que vai nos tirar de certas loucuras individualistas, pensamentos fixos, ou uma sensação de rescaldo de que ninguém se importa comigo e que é algo adoecedor também, é ter uma vizinha ou um vizinho intrometido, é ter um pai e uma mãe que não recebem, né, não aceitam uma evasiva quando claramente veem que não estamos bem, é aquele amigo que pega e diz assim, cara, como é que tu tá? Tô bem, tá bem coisa nenhuma, cara. E o cara tem essa liberdade de nos falar o que ele está percebendo em nós, e aí nos obrigar a abrir o coração e dizer o que vai mal, e aí sair de uma certa letargia e começar a mudar as coisas, né? Então parece que é isso, uma cultura de individualistas a ponto disso que o Chesterton fala, eu poderia ter uma agência de assassinatos em um lugar que as pessoas não fariam caso disso, certo? Isso é um problemaço, né? É um problemaço para qualquer sociedade. Isso, na verdade, acaba sendo um pouco um signo de poente, né? De decadência. Esse indiferentismo. A gente pode ver que essas famílias numerosas, alegres, né, vivazes, assim, certo? Talvez quando os filhos estão pequenos, eles sejam talvez um pouco atarantadoras. Mas depois que todo mundo já cresceu, todo mundo está criado, trabalha... Essa coisa alegre de se receber no domingo, cada um faz uma coisa,
e aquele negócio, todas as crianças, né, a volta agora já não são mais os filhos, são os netos que estão correndo ali atucanando. Isso dá o seu trabalho, isso dá o seu estresse, mas com certeza as pessoas vão se cansar com isso, elas vão talvez se irritar com isso, mas a coisa acaba por aí, né? Muito dificilmente alguém vai propriamente se deprimir, se entrar num mundo, né, terrível de desesperança, de, né, nada vale a pena, né, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, e assim por diante, né? Que esse é o natural da vida. O natural da vida é isso, né? Os seres humanos, em meio às suas fraquezas, suas debilidades, a sua cria, batalhando para tocar as coisas para frente. Isso é o normal, certo? Então, quando o ser humano começa a dominar técnicas que tiram dele, né, os fardos que a natureza impõe, ele não percebe que ele começa também a tirar dele mesmo a sua própria natureza. Né? Ele começa, junto com tirar, né, sim, o fardo do trabalho, sim, o fardo da geração dos filhos e criação, sim, todas essas coisas são fardos, não deixam de ser, tá? Mas é um pouco aquilo que se fala nessa história, que é quase um clichê, da história da águia, né? As asas da águia são pesadas, sim, mas é ela que nos permite voar, certo? É a mesma coisa, certo? As coisas da civilização são pesadas, as coisas da vivência do estado de vida, do compromisso do matrimônio, da geração dos filhos, do cuidado dos demais, são pesados? São, mas é isso que nos faz sermos a melhor versão de nós mesmos, certo? O estudo, o exercício físico e assim por diante, tá? Então é isso. E aí é aquela coisa, né? Nós não vamos deixar as coisas por isso mesmo. Nós vamos ver o clube dos negócios estranhos, ou vamos ver o clube dos assassinos, vamos dizer, isso aqui não tá bem. Que história é essa de assassino? Que história é essa de escritório de assassinato? É uma barbaridade, certo? Então, que nem algumas pessoas falam isso, da passividade do povo brasileiro em relação a alguma das barbaridades que volta e meia são veiculadas pela opinião pública por parte daquelas pessoas que deveriam ser os representantes e os defensores do direito dos cidadãos, né? Essa passividade vai levar nós, e já está nos levando muitas vezes, a diversos fracassos como sociedade, certo? Então, isso. A natureza dessa sociedade, como mais tarde descobrimos, pode ser esclarecida de forma rápida e simples. Trata-se de um clube boêmio, excêntrico, cuja única condição para o pertencimento é que o candidato deve ter inventado um método pelo qual ganhar a vida. Deve ser um negócio inteiramente novo. A definição exata desse requerimento é exposta em duas regras principais. Primeiro, não pode ser mera aplicação ou variação de um negócio existente. Assim, por exemplo, o clube não aceitaria um corretor de seguros simplesmente porque, em vez de segurar móveis contra incêndios, ele seguraria calças contra os rasgos feitos por cachorros loucos. O princípio é o mesmo. Como Sir Barnaby Bradcock disse ao clube, de forma espirituosa e penetrante, no discurso elevado, extraordinário, eloquente, na ocasião em que essa questão foi levantada, no caso, por Stoneby Smith. Em segundo lugar, o negócio deve ser fonte comercial legítima de rendimentos. Deve ser o ganha-pão do inventor. Assim, o clube não aceitaria alguém que tenha escolhido passar os dias coletando latas de sardinha amassada, a menos que ele possa fazer disso um negócio próspero. O professor Tick deixou isso bem claro, e quando o lembramos qual era o negócio inovador do próprio professor Tick, não sabemos se é para rir ou para chorar. Bom, gente, vou deixar vocês aqui com essa curiosidade sobre qual era o negócio inovador do professor Tick, sobre a natureza, né, dessa sociedade dos negócios estranhos. E por que negócios estranhos? Vocês já perceberam. Não se trata de nada de escuso criminoso. Se trata de uma forma totalmente nova de alguém ganhar dinheiro, certo? Então vocês vão poder continuar depois lendo o livro. Recomendo vivamente. É mais um desses excelentes livros com, por exemplo, uma coisa que me lembrou agora é a surpresa que causa na gente um livro como, por exemplo, O Homem que Era Quinta-feira, né? Então, o Chesterton nos traz essas imagens literárias muito diferentes, certo? Então, eu recomendo vivamente que vocês leiam. O Chesterton traz sempre esse tipo de coisa, alguma coisa que nos surpreende, alguma possibilidade imaginativa que ele tem, e ele acaba
Sabe aquela pergunta que às vezes surge, talvez de uma mesa de bar, enquanto com os amigos? E se ao invés das coisas serem assim, fossem de outro jeito? Bom, o Chesterton parece que volta e meia se pergunta essas coisas, transforma elas num romance. Está aqui o Clube dos Negócios Estranhos, recomendação desse momento aqui para vocês na Sociedade Chesterton Brasil. Então, eu vou concluindo por aqui, mais uma vez pedindo que vocês curtam esse nosso programa. Em seguida, não deixe de compartilhar com quem você sabe que gosta desse conteúdo, se inscrever se não é inscrito, e também não deixe de conferir as nossas ofertas lá na livraria da Sociedade Chesterton Brasil. Vou ficando por aqui e até a próxima.